Graça e paz, irmãos. Nós estamos impossibilitados de estarmos juntos na igreja por causa da pandemia que está acometendo o nosso país e todo o mundo, mas isso não nos impede de estarmos meditando sobre aquilo que Deus colocou em nosso coração para juntos como igreja crescermos, estarmos conectados com o Pai. Quero meditar com vocês sobre um texto lá em João capítulo 14, versículo 1 em diante, um texto muito conhecido por todos nós, que diz assim: Jesus falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós, sabeis o caminho para onde vou? Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até aí esse texto. Sabe, eu fico pensando sobre quantas pessoas não conhecem o caminho. Os discípulos de Jesus estavam com ele. Caminho, conhecer o caminho é muito importante para a nossa vida. Eu fico analisando algumas paisagens, algumas situações. Quando você chega naquelas casas bonitas, alguns paisagistas costumam colocar trilhas de madeiras ou de pedra na entrada das casas, de algumas chácaras ou salões de festas ou condomínios para indicar o caminho. Fica bonito passar por um lugar bonito. Na estrada, a autoestrada, nós temos faixas pontilhadas, onde transmite para nós ali em que caminho nós devemos seguir. Então essas faixas pontilhadas geram em nós segurança enquanto nós não chegamos até o destino. E em geral, quando nós chegamos no destino final, nós temos uma placa indicando a saída. Eu mesmo nunca imaginei sair desses caminhos, até um dia onde numa viagem eu cochilei ao volante e o carro perdeu o controle. Mas o Senhor foi misericordioso e me salvou. Em nossa vida com Deus, muitas vezes não damos atenção a pequenos sinais e até achamos que pequenos deslizes não têm tanta importância. Mas são esses que podem dar início a tantos transtornos que gradualmente prejudicam o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, às vezes uma mentirinha que leva a uma outra mentira para esconder a primeira, e assim em diante nós vamos nos tornando um mentiroso. Isso é um desvio de caminho com o nosso Deus. Diariamente, todos nós, eu e você, somos colocados diante de propostas, somos colocados diante de conselhos, atalhos e até divertimentos que procuram desviar a nossa atenção, né, e nos fazem escorregar para longe do caminho que leva a Deus. No texto de João, nós podemos perceber aqui um dos seguidores de Jesus, Tomé. Ele fica inseguro, depois de caminhar com o Mestre, depois de conhecer o Senhor, bate uma insegurança nele, e ele pede que Jesus lhe mostre como reconhecer o caminho certo. A resposta é simples e clara: é só continuar seguindo Jesus, o único caminho que chega até Deus. Meus irmãos, a forma mais segura de chegar ao destino não é andar na borda do caminho, não é testando a sua agilidade ou o equilíbrio, mas evitar a qualquer custo os desvios, por menor que seja. Os desvios tiram a gente do caminho e às vezes não percebemos. Por isso, não dê atenção às distrações, mas permaneça com os olhos fitos em Jesus. Olha para Jesus como autor e consumador da sua fé. Jesus, ele é o caminho seguro que nos leva até Deus. Meus irmãos, em tom de despedida, estava Jesus reunido com os seus. Ele disse essas palavras durante um período mais íntimo que passou com os seus discípulos. Mas essas palavras nos trazem preciosas promessas a eu e você, que somos a igreja de Cristo. As suas palavras são confortantes. Era essa a intenção de Jesus, confortar os corações daqueles homens,
confortar o coração dos seus seguidores, dos seus discípulos, daqueles que estavam aprendendo de Jesus, porque eles conheciam Jesus como aquele que é manso e que é humilde de coração, aqueles que já haviam encontrado descansos para as suas almas. Mas Jesus faz um conforto muito interessante. Quando ele fala desse caminho, ele nos traz paz. Então a nossa paz baseia-se em nossa fé em Deus e em Cristo. Então eu quero dizer para você nesse momento, construa as bases da sua vida em Jesus. Depois ele promete um lugar. Esse lugar é o lugar que ele foi preparar para nós. Um lugar onde nós teremos a sua companhia por toda a eternidade. Apocalipse 21:4, que fala que nesse lugar não haverá lágrima, aquilo que a gente vê a todo instante. Não haverá morte, aquilo que a todo momento a gente vê alguém morrendo. Não haverá pranto, você não vai ver mãe chorando pelos filhos. Não haverá clamor e muito menos dor. Céu é o lugar de gozo e de alegria. Jesus veio do céu para nos salvar e foi para o céu preparar lugar. E ele vem buscar a sua igreja. E nós temos também a sua promessa pessoal de que ele estará retornando por nós, seu povo, sua igreja, a sua noiva. Como identificar esse caminho? O próprio Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, sou eu. Mas eu quero mostrar alguns pontos onde você pode identificar esse caminho. Primeira coisa, a Bíblia diz que é um caminho estreito. Um caminho estreito porque Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz: entrai por esta porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E a Bíblia diz que são muitos os que entram por ela. O versículo 14 de Mateus 7 diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Então, primeira coisa para identificar é um caminho estreito, um caminho que você só entra lá se os seus pecados forem perdoados por Jesus Cristo. Depois, você pode identificar como um caminho disponível a todos. É um caminho aberto para todos quantos o receberem. Deus deu o poder de se tornar filhos de Deus àqueles que creem no seu nome. Como eu identifico esse caminho? É um caminho novo. É um caminho que Jesus abriu. Para o céu nós vamos por Jesus. Mas é um caminho vivo, porque no céu só entra vivo aqueles que foram ressuscitados com Cristo. Também é um caminho seguro. O profeta Isaías, no capítulo 35, versículo 9, disse, porque diz essas palavras: ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. É um caminho aonde nenhum predador vai te pegar. Ele pode rugir, imitando o rugido, mas ele não te pega. E é um caminho santo, no qual ninguém poderá errar. O próprio profeta Isaías, no capítulo 35, quando ele vai no versículo 8, um versículo antes, ele diz o seguinte: ali haverá um alto caminho, um caminho que se chama o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Se você ainda não é povo de Deus, deixa Jesus entrar no seu coração, se torne um filho dele através de Jesus Cristo. Esse caminho santo te purifica. Jesus Cristo foi visto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que te purifica de todo o pecado. E por fim, é um caminho único que conduz à casa do Pai. Foi essa a razão que Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse caminho que eu quero propor a você nesse momento. E você só vai ao Pai se for por Jesus. Tomé não sabia o caminho, nem para onde Jesus ia. Filipe não conhecia o Pai. Ele não conhecia Deus, o Criador dos céus e da terra. E você, conhece esse caminho? Eu quero concluir com essas últimas palavras nesse momento. Siga Jesus. Ele te conduz ao local da bênção. Jesus te conduz ao local da glória. O caminho certo é Jesus. Viva com Ele. Viva por Ele. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém.